Boa tarde, galera, tudo bem? Como prometido, eu vou ensinar para vocês hoje o meu pãozinho tradicional que fez muito sucesso o ano passado, o ano retrasado, enquanto eu trabalhava como contratada na escola e eu não tinha um emprego fixo, né, vamos dizer assim, eu complementava minha renda vendendo esses pães. E eu fui, assim, deu muito certo pra mim. Eu tive muita clientela, pessoal que adorava comprar meu pão. Depois curte aí, compartilha meu link e tenta fazer em casa que depois eu quero ver se vocês aprenderem. Para vocês terem uma ideia, ó, eu tinha até o meu cartãozinho, né, meu Fly. Vendia muito em Caraguá e também em São Caetano, né? Então eu fazia pães tradicionais, pães recheados, pizza, roscas de leite condensado. Então eu vou ensinar para vocês hoje a massa básica do meu pão tradicional. E com essa massa você consegue fazer tanto pães recheados, como massa de pizza, recheio doce, recheio salgado. Ele é maravilhoso. Então, o primeiro passo que eu vou passar para vocês é que vocês têm que produzir eu chamo de esponja, que é você pegar metade do fermento biológico em pó e misturar um pouco no trigo e na água e deixar ele tampado por mais ou menos uns 15 minutos, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer. Então aqui, gente, ó, tem um tupperware pequenininho, tá? E um copo de farinha de trigo. Como que a gente faz a medida? Você vai usar o copo que você tem na sua casa. Então você vai usar o mesmo copo para fazer todas as medidas, tá? Então eu tô usando meu copo aqui, ó, copo de vidro normal, tá? Então você vai pôr um copo de farinha de trigo dentro do Tupperware. Lembrando, né, que esse aqui tem glúten, né? Porém não tem lactose, que já dá uma melhorada bastante assim, né, na nossa vida. Então você colocou aqui o trigo. Aí você vai pegar esse sachêzinho aqui, ó, de fermento. Eu gosto dessa marca, mas tem várias marcas. Mas eu percebo que essa marca meus pães ficam mais macios, tá bom? Então você vai pegar... Alô, Tita, Márcio, biscoito, ó, aprende agora, hein? Fátima! Você vai pegar ou essa colher de medida que eu tenho aqui, porque na verdade eu comprei uma máquina de fazer pão para bater a massa, né? Porque eu tinha muita encomenda, então não dava conta de fazer tudo na mão. Então, mas se você não tiver essa colherzinha aqui é uma medida de uma colher de chá rasa, tá? E essa maiorzinha é uma colher de chá de sopa. Então você vai pôr 2 colherzinhas, metade do saquinho desse aqui, ó, desse fermento biológico em pó, tá? Naquele trigo que eu acabei de jogar no Tupperware aqui, tá? Aí você vai pegar uma colher, pega uma colher e dá uma misturada esse fermento, né, nesse trigo. Dá pra ver aí, gente? É que aí meu filho tá aqui, mas ele não gosta de me filmar, não gosta de fazer nada, né? Adolescentes. Misturou, aí você vai pegar água. Pessoal, a água eu não consigo passar o total, porque assim, eu não faço receita com medida, eu não faço. Mas é assim, ó, você vai pôr um tanto de água que o trigo fique parecendo um mingau de aveia, de fubá, tá? Então, peraí que eu vou mostrar pra vocês o ponto, só um minutinho. Galera, então, ó, a massa vai ficar tipo uma massa de bolo, ó, tá vendo? Meio pegajosa, é assim mesmo. Aí, o que você vai fazer com essa massa aqui? Você vai tampar com um filme plástico ou com a própria tampa do Tupperware,
tá? Tampa bem direitinho. Aqui, ó, tampadinho. Eu coloco esse Tupperware no micro-ondas, porque eu coloco 10 segundos e deixo lá fechado, tá? E deixo uns 15 minutos. Essa massa aqui, ela vai dobrar de tamanho, que vai servir como a nossa esponja, tá? Então, vou pôr lá no meu micro-ondas. Coisas. E aí você põe, ó, 12 segundos. Põe 12 segundos e você vai deixar essa massa, não abre a porta depois que apitar lá o micro-ondas, tá bom? Aí você só cancela aqui para não ficar apitando e você vai deixar lá por uns 15 minutos. Depois de 15 minutos você vai ver como a massa vai ficar. Eu já volto e mostro para vocês, tá bom? Oi, pessoal! Enquanto a nossa esponja cresce, eu resolvi compartilhar com vocês também a minha sobremesa de hoje, né? Como vocês sabem, essa quarentena dá muita fome. Então, eu vou fazer um bolo de laranja no liquidificador, tá? Então, você pode pôr 3 ovos inteiros no liquidificador. 3 ovinhos. Acho que não dá pra ver meu liquidificador aí, né? Acho que agora deu pra ver. Gente, eu aposentei a minha batedeira. Eu não faço mais nada na batedeira. Todos os bolos eu faço no liquidificador. E fica super bom. Não tem, assim, nenhuma diferença. Eu vou pegar uma laranja com casca, né? Você lava bem ela, para tirar todas as impurezas. E aí você corta, né, num X. Corta no meinho. Tira, né, o bagacinho para não ficar amargo. Tira todo o bagaço pra não achar nada. Aí você vai pôr um copo, ó, meu mesmo copo do pão, tá? Um copo cheio de açúcar. Um copo cheio de açúcar, você vai pegar 2 colheres bem cheias de margarina. Bem cheia. Não me peça as medidas, porque não vai rolar. E um pouquinho de óleo. Dá mais ou menos uns 100 ml de óleo. E aí você vai bater essa mistura. Quando essa mistura estiver bem homogênea e mais clarinha, igual fica lá na batedeira quando você bate o açúcar com o ovo, né? Aí sim você vai pôr as laranja, né? Cortada, uma laranja, bem lavadinha. Muito difícil, gente, vocês não têm noção. E um pouco de leite. Eu tô colocando 0 lactose. Tem menos estrago em mim. Eu coloco mais ou menos uns 200 ml. Pelo que deu aqui no meu liquidificador, tá bom? E aí nós vamos bater. Essa batida agora, ela vai durar mais tempo. Então vocês deixam batendo assim por mais ou menos uns 5 minutos, tá bom? Pronto. Minha massinha já ficou bem batidinha. Ah, esqueci de falar. Antes de você começar, já deixa a forma untada, tá? Manteiga e farinha. E deixa o forno ligado a 180 graus, tá bom?
para o fermento agir mais rápido, né? Para o seu bolo ficar bem macio. Aí, gente, você coloca a farinha de trigo dentro do Tupperware, porque aí você vai mexer na mão mesmo, tá? A quantidade de farinha eu também não sei. Eu coloco um pouco na tigela e coloco o líquido, né? E aí eu vou mexendo até chegar no ponto da massa de bolo. Meu marido fica puto comigo, porque às vezes ele quer a receita de algo e eu tô falando, põe um pouco disso, um pouco daquilo. Não consigo medir as coisas, não sei porquê. Então você vai mexendo, deixa eu ver se dá pra... Vai mexendo, né? Deixa a massa bem bonita. Eu vou pôr mais um pouco de farinha de trigo, porque ainda eu achei ela um pouco mole. Ó, então você não precisa mexer muito não, tá? Ó, eu não coloquei o fermento ainda, mas uma massa boa, ela dá umas bolhas sem fermento. Então, quando essas bolinhas começar a aparecer na sua massa, é porque sua massa tá excelente. Vou pôr o fermento em pó. Uma colherzinha aqui, ó. Então, eu coloco 2 colheres cheias de chá de fermento químico. E mexo até ficar bem misturadinho. Já mexi. Eu vou colocar um granulado daqueles maiorzinhos, sabe? No meio da massa, porque o povo aqui de casa é fissurado em chocolate. Aí você põe assim, o tanto que você achar necessário, né? Ó, desculpa. Acostumada a fazer vídeo. Dá uma boa mexida. Agora eu vou jogar minha massa aqui na assadeira. Ó, você vê que ela não fica nem tão mole, nem tão grossa, né? Não tão dura. Meu bolo de laranja a formigueiro. Aí, galera, ó, a massa já tá, né, na forma. Vou pôr no meu forno. E não vou abrir por pelo menos meia hora. Você deixa a 180 graus. Se você abrir antes, seu bolo não vai ficar bom. Então, se o seu forno for muito mais, assa mais rápido que o meu, não sei. Então, você tenta dar uma planejada nisso. Mas aqui em casa, eu deixo 180 graus e só abro com 30 minutos. E mesmo assim, às vezes fica mais. Mas aí com 30 minutos você dá uma furadinha no meio do bolo. Se estiver grudando, você deixa mais um pouco. Se não estiver grudando, ele tá excelente pra gente comer. Oi, gente, voltei pra gente terminar a nossa massa de pão, tá? Então, você vai colocar numa bacia um pouco grande assim, tá? Pra você fazer, pra você conseguir manusear a massa. Eu faço tudo na máquina de pão, tá? Eu faço como é que fala? Pra amaciar a massa, né? Eu deixo na máquina, porque como eu tenho a máquina, pra mim é mais fácil. Mas, como muitos aqui não devem ter a máquina, eu vou fazer à mão pra vocês verem que dá certo do mesmo jeito, tá? É que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, você vai pôr aí, ó, meia colher de chá de essência de baunilha, tá? Vai pegar 2 colheres de margarina. Duas colheres. Aí, você
vai colocar 6 colheres de sopa de açúcar. Eu vou usar a minha medida que eu já tô acostumada com ela, mas você sempre tem que usar a mesma medida para tudo. Então, se você colocar uma medida de açúcar numa colher, tenta colocar a mesma na outra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aí você vai pôr uma colher de chá de sal, tá? Uma colher de chá de sal. E umas 4 colheres de óleo. É que eu ponho a olho, né, gente? Mas dá umas 4 colheres. Aí você vai pegar um copinho um pouco menor desse aqui, ó, que eu uso para colocar o trigo. E você vai esquentar esse copinho aqui, que deve ter em torno de uns 200 ml de água, no micro-ondas por 50 segundos, tá? A minha esponja. Então, foi 50 segundos, ó. A minha esponja, se vocês verem, ela já dobrou de tamanho, tá vendo? E a gente já vai abrir ela para usar ela. Por que que é importante a esponja? A esponja é que dá aquela maciez no pão. Antes de eu conseguir chegar a esse pão gostoso, eu fiz muitas misturas que ficaram parecendo uma pedra, né, os pães. E aí, gente, não desista, né, porque às vezes você acha que você não tem mão para isso. Mas não é não ter mão, é você aprender uma técnica que sirva para você. Então, eu assisti vários vídeos, vi várias receitas e eu descobri essa técnica da esponja. Que essa esponja, gente, ela deixa o pão assim, ó, fluff, bem fofinho. Tem umas pessoas que estão me perguntando por que eu parei de vender. Primeiro foi porque eu me efetivei no estado e eu não tenho tempo mais de vender pão. Mas antes disso eu já tinha parado de vender. Por quê? Gente, vou deixar uma dica aqui para vocês que querem entrar nesse ramo, né? Meus alunos, que eu dou aula de empreendedorismo. Não dá para vender comida fiado. Não dá. Pelo menos para mim não dá. Eu não sei cobrar uma pessoa. Eu não sei cobrar comida, gente. Porque a pessoa. Você compra um pão e aí você quer pagar daqui 30 dias? Gente, não. Eu não consigo, eu tenho vergonha de cobrar com uma pessoa. Então a dica que eu dou é, se você é igual a mim, que não sabe cobrar os outros, ainda mais comida, que eu acho um absurdo, gente. Eu parei de vender pão porque as pessoas faziam isso comigo. Não sabe o trabalho que dá de fazer o pão, você tem que acordar cedo, né, pra entregar um pão fresquinho. E aí você se mata o dia todo para entregar aquele pão, gasta seu tempo, sua gasolina, tudo. Você chega para entregar um pão de 10 reais e a pessoa fala, eu posso pagar no pagamento? Pô, gente, não dá. Então a dica que eu dou para vocês que querem, né, porque assim, é um negócio bom, vende bastante, mas compre aquela maquininha de cartão, né, porque todo mundo anda com cartão no bolso. Pra você não ter que passar por esse estresse, porque esse estresse fez eu parar de vender pão mesmo. Eu prefiro dar de presente, né, quando eu tô com muita vontade de fazer, porque hoje eu trabalho tanto que eu não tenho nem vontade. Então eu prefiro não vender mais. Então, para quem quer iniciar esse trabalho de vender pães artesanais, já fica essa dica de vocês investir numa maquininha que tá tão barato. Hoje você compra aí por 10 de R$19,90, as taxas são baratas, então vale a pena, tá bom? Então aqui, ó, não sei se dá pra ver, ó, eu coloquei a água quente, né, dei uma mexida, a manteiga ela derreteu, né, e aí eu vou pôr o resto do meu fermento, tá bom? Então, eu vou colocar o resto do fermento aqui nesse líquido. Se você for fazer na máquina de pão,
você põe todos os ingredientes na máquina e põe na função de amassar ou misturar, não sei como é que tá na sua máquina. Aí depois que ela amassar, depois que ela deixar lá né, o tempo dela, você tira da máquina e você molda ela na mão, tá bom? Então dá uma mexida. Com o fermento, né, para ele dar uma dissolvida. E aí você vai colocar o trigo no nosso copinho. Você vai pôr 4 copos de farinha de trigo nessa mistura que eu falei para vocês. Quero ver quem vai fazer isso em casa e mandar o post, hein, Ana Paula, hein, Maurinho? Segundo copo. Aí o terceiro copo. E o quarto copo. Pessoal, com essa farinha eu fiz o bolo e a massa do pão, tá? Então, ó, esse pãozinho aqui, ó, você pode vender ele, cada pãozinho por R$10 e o custo é bem baixo para você. Você tem que fazer um custo aí, né, da sua mão de obra, do forno, né, tudo mais. Mas em termos de ingrediente vale muito a pena, porque você não gasta quase nada, como vocês viram, né? E aí você pega uma colher de pau, dá uma misturada, tá? Aquela misturada boa. Vai ficar que nem uma farofinha, ó. Deixa eu só tirar umas coisas aqui, porque depois eu vou usar essa pia para sovar a massa. Pronto. Aí você vai colocar a esponja, ó como ela fica. Tá vendo porque eu falo que é uma esponjinha? Porque ela fica toda cheia de bolhas, tá vendo? Aí você joga aqui dentro. Dani de Portugal, minha prima querida, Renata. A Dani fazia lá pro marido dela, pra Renata. Eu ensinei pra ela, passo a passo, e ela fez direitinho. Né, Dani? Então aqui, ó, já, né, ela já vai estar mais assim, então vai começar o seu trabalhinho. Tira o excesso aqui. Na época de estresse, né, gente, que tá esse povo, você põe um pouquinho de trigo na sua mão. Pra sovar essa massa é muito bom, pra você não ter que dar na cara desse povo ficar postando coisa esquisita no Facebook, né? Então, ó, você vai começar a sovar. Se você vê que a sua massa tá muito úmida, ó, vem, tá pegando, você vai pôr um pouco mais de trigo. Até essa massa desgrudar da mão, tá bom? E, gente, o importante é você tem que sovar por pelo menos uns 10 a 15 minutos. Ela tem que ficar uma massa bem lisinha. Eu vou sovar aqui, vou parar o vídeo um pouco e quando eu estiver pronta eu vou mostrar pra vocês como ela vai ficar, tá bom? Pessoal, então vocês vão pegar uma superfície lisa assim, né, igual minha pia. Superfície que esteja bem limpa. Lembrando, se você for vender, você tem que usar uma touca, a unha tem que estar sempre cortada, pra não ir nada, assim, né? Nada que a pessoa, seu cliente, não vai curtir. Então, como eu tô fazendo pra mim mesma, eu tô sem luva e sem a touca, né? Porque meu cabelo é bem grande. Então, ó, aqui, ó, tô tirando agora da bacia. Não coloquei mais trigo, né, da última vez que eu falei com vocês. E continuo sovando.
Bota força mesmo, sabe? A massa gosta de apanhar. Ela gosta, né? Tem que pôr força no braço. Para quem quer fazer aí uma musculação, isso aqui é um ótimo exercício. Pessoal, então a massa, ó, ela vai ficar assim, ó, bem lisinha, bonitinha, tá? E aí você vai colocar de novo aqui no seu tupperware, dá uma farinhada nele por baixo para ela não grudar. Aí você coloca a sua massa e coloca um pano de prato em cima dela para ela crescer, tá? Aí você vai deixar nesse crescimento até a massa dobrar de volume, que deve dar mais ou menos 1 hora, tá bom? Depois eu volto para vocês. Oi, gente! Enquanto a nossa massa tá crescendo lá no Tupperware, né? O nosso bolo, ó, já está pronto. Aí eu faço uma coberturinha assim, sabe? Bem light, pra ficar bem gostoso, do jeito que o meu filho e meu marido gosta. Então você vai colocar 1 colher, 2 colheres, 3 colheres de açúcar, bem light. Vai colocar 1 colher de chocolate em pó. Eu coloco esse aqui, ó, cacau em pó, 100% cacau. Ele é bem forte. Então você põe um pouquinho, porque ele amarga bem, mas ele é mais saudável. Não tem glúten. Aí você pega uma barra de chocolate ao leite. Pode ser mais barato que isso aqui mesmo. E coloca nessa misturinha aqui do açúcar e o chocolate. Aí você vai colocar 1 colher de manteiga, né, de margarina, nessa misturinha aqui. E vai pôr uns 50 ml de leite. Dá 1 colher aqui. Ó, então coloquei aqui na minha panelinha. Você dá uma misturadinha nisso tudo ruim, bem ruim, né? Aí você vai levar pro fogo, tá? Você vai levar até derreter esse chocolate, né? Esse caldo, ele não vai ficar grosso. Ele vai ficar um caldo bem líquido, tá? Você dá uma mexida, espera. Enquanto isso, você pega o bolo. Ó, e o celular vai cair daqui a pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Você vai pegar o bolo e vai cortar ele já. Que daí a cobertura vai descer. Corta. Então, ó, você cortou aqui, ó, só pra ver, pra vocês verem, gente, como fica macio o bolo, ó, bom, muito bom. Aí, pra ficar mais ainda, você fura bem. Tá desmanchando, gente. Olha, coisa ruim. Vê lá sua misturinha, quase pronta. Aí, gente, você pega, ó, a mistura ela fica bem líquida, tá vendo? Aí você vai jogar
essa coisa ruim aqui no seu bolo de laranja. Muito light. Pro fim de semana aí, né, gente? É a pedida. Você pode vender também esse bolo no pote. Uma delícia. Depois eu ensino de chocolate para vocês. Me empolguei aqui. Eu gosto de comer ele sem chocolate. Mas o meu marido, meu filho, prefere assim e eu faço os gostos deles, né? Sempre. Então tá aqui, gente, ó, nosso bolo bem cheiroso. E agora a gente vai para o nosso pão. Bom, galera, ó, a nossa massa já cresceu, ela dobrou de volume, né? Então agora você vai começar a moldar ela, tá bom? Nós vamos tirar a massa aqui, né? Vamos pôr na pia. Vou mostrar aqui pra vocês. Se meu celular cair, vocês não se assustem. Deixa eu ver se aqui melhor. Ó, então ela tá bem macia, bem fácil para trabalhar. Aí você abre ela assim, ó. Aqui, meu rolo, uma faca. Quando eu vendia para vender pão tradicional, sem recheio, sem nada, eu dividia ela em 3 partes. Pegava a balança e colocava certinho a massa em cada parte, né? Então eu dividia aqui, cortava e fazia o formato do pão que eu vou mostrar para vocês. Hoje eu vou dividir ela em 2 partes. Eu vou fazer um tradicional sem recheio e outro com recheio de frango com queijo, que é o que eu tenho aqui na minha casa hoje. Tá? Então, primeiro eu vou fazer o recheado, tá? Então, você pega a sua mão assim, ó, dá uma pequena abertura nela, né, com os próprios dedos. Tá dando pra ver, gente? Aí você vai com o rolo, tá? Você vai abrir bem a massa. Eu sou péssima pra abrir as coisas, gente. Mas se eu consigo, você consegue. Abre a massa, assim, bonita. Abre mais um pouco. Não sei se dá pra ver, tô com medo do meu celular cair. Então a massa tá bem aberta aqui. Aí você vai vir com uma faquinha e vai marcar aqui aonde você vai pôr o recheio. Marca. Então vou pôr o recheio nesse meio aqui, tá? Vou pegar meu queijo. Então primeiro eu vou pôr o queijo. Esse queijo é aquele que eu mostrei ontem, gente, que é o colonial sem lactose, que é muito bom. Aliás, o nome da marca é bom. Você vai pondo o recheio do queijo. Coloca até o final. Vou pôr mais um pouquinho só de queijo aqui, pra ele ficar bem recheado. Você pode também fazer com goiabada, com chocolate, também fica bom, né? Você pode pôr o recheio que você quiser aqui. Aí eu vou vir com o meu frango, eu desfiei aqui no triturador, um frango que eu fiz hoje no almoço, peito de frango, que meu filho fez, na verdade. Já tá temperado e tudo. Aí a gente põe aqui, né, o franguinho.
pouquinho aqui. E, gente, eu gosto de bastante recheio, né? Você tem que fazer tudo com muito capricho para você ter uma boa clientela, né? Então aqui, ó, você vai fazer pequenos cortes. Tipo umas escadinhas, fileirinha, né? Aí você vem do outro lado, faz a mesma coisa. E aí você vai fechar, né? Você vai unir uma ponta à outra. Pega essa ponta, né? E une assim como um X. Mas você pode também abrir e enrolar. Põe um recheio e enrola como se fosse um rocambole. Também fica bom. Se você for fazer pizza com essa massa, você vai abrir ela bem assim, deixa ela bem fininha e já liga o forno, né? Coloca na forma de pizza, liga o forno assim que você terminar de afinar ela e colocar na forma de pizza e deixa ela pré-assar. Você deixa uns 15 minutos no fogo baixo do forno. Aí você tira a massa e aí depois você recheia e põe de novo no forno para ela ficar uma massa bem crocante, tá bom? Agora eu vou transferir essa massa aqui para minha forma de pizza. Eu gosto de usar a forma de pizza para assar os pães porque daí ele assa por completo e não queima embaixo. Tá, gente? A forma normal geralmente queima o pão. Então, ó, tá aqui. O que você vai fazer? Enrolou, dá uma apertadinha, ó. Dá uma apertadinha e coloca na outra forma. Esse pão, ele também vai dobrar de tamanho. Na hora que estiver pronto para assar, eu mostro para vocês. Bom, gente, ó, o pão já cresceu, tá? Então agora eu vou pôr pra assar e assim que estiver pronto eu mostro o resultado pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem pôr por cima queijo provolone, queijo mussarela, que também fica muito bom. Não precisa pincelar a gema, nada disso, que o açúcar já faz ele ficar moreninho, tá bom? Pessoal, então aqui tá, ó, o pão, né, já prontinho para comer. Eu vou colocar agora no forno o pão sem recheio, ó, ele cresce bastante, né? E você pode assar ele a 180 graus por mais ou menos meia hora. Aí você, depois de uns 20 minutos, você dá uma olhadinha, vê se não precisa virar para ele assar, né, dos dois lados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Pessoal, só para terminar aí, acabei de cortar aqui, ó, o nosso pão recheado, ó, bem macio, bem gostoso. Então façam aí e me mostrem como é que ficou o resultado de vocês, tá bom? Beijo!